Beleza. Podemos começar, então. Tá bem. Daí, se quiser falar alguma coisa, Maurício, só me interrompe. Beleza. Beleza. Tá, o texto, ele fala sobre políticas de saúde para pessoas LGBT no Brasil, em busca da universalidade, integridade e equidade. Daí, bom, ele começa fazendo trazendo as principais políticas públicas para pessoas LGBT+, no Brasil, nas áreas de saúde, educação, segurança, trabalho, assistência social e previdência social. E principalmente do Poder Executivo Federal, mas com parcerias intragovernamentais, sociedade civil. Uhum. E daí, bom, ele faz essa trajetória, né? E já começa criticando a partir de agentes que estão mais próximos dessas implementações, colocando que no papel fica muito fácil de colocar um tanto de políticas públicas, mas que a implementação dessas ações, elas acabam sendo muito dificultadas. E aí a primeira crítica que me chamou a atenção, né, é que quando ele traz políticas públicas LGBT+, traz também políticas que não são feitas para pessoas LGBT+, mas que acabam contemplando essas pessoas, né, esse grupo. E daí que as que eram relativas a mulheres acabavam contemplando pessoas transexuais, mas que pessoas travestis não eram integradas nesse conceito como mulheres. Daí essa diferenciação, não sei se ele quis dizer que ao a pessoa se entender como travesti já seria considerado um grupo de homem, ou se ele está fazendo essa divisão entre pessoas que tiveram a cirurgia de redesignação sexual ou não, né? Mas, enfim. E aí... Rapidinho. Não, acho que é importante frisar, né, que os autores, né, vem trabalhando um texto, né, já pré-existente, uma pesquisa, né, que é políticas públicas para a população LGBT no Brasil. Um mapeamento crítico preliminar. Então, assim, né, onde que vem trazendo esses diversos dados, igual já começou a citar aí, né, inclusive colocando a opinião, né, dessa questão do mapeamento pelas gestoras, por alguns grupos, né? Eu acho que não sei se seria interessante trazer um pouco desse mapeamento aqui que foi feito pelos autores. Meio que para nacionalizar essa pesquisa, né? Ele foi feito nas capitais de pelo menos duas capitais, pelo menos das regiões, né? No caso foi Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo. E aí trouxe, né, essas entrevistas com os ativistas e com as gestoras, né? E ao longo do texto vem trazendo comentários também em cima das pontuações que eles fizeram. Aí pode dar continuidade. Eu achei muito interessante que quando eles vão trazer as políticas públicas, eles dão um foco de como foi importante a pressão de movimentos sociais, da sociedade civil, para que elas sejam efetivadas, né? Tipo, não necessariamente efetivadas, porque nem sempre são, mas formuladas. Porque volta e meia, quando vai se tratar de políticas públicas, parece que surgiram existia essa demanda e aí o governo resolveu dar essa política pública, sabe, conceder. E aí apaga uma luta, né, atrás disso. E eu senti que nesse texto isso não foi feito. Mas aí eles começam já a falar dos desafios e dos impasses da implementação. E aí, logo de início, ele já usa esse termo de homens que fazem sexo com homens, né? Que aí, de novo, entra diversas questões dentro disso, né? Mas pessoas trans e travestis estão ali colocadas enquanto homens fazem sexo com homens. Daí, eu acho que isso é muito próximo do que a gente discutiu semana passada,
que seria essa questão de cada vez nomenclaturas que são excludentes, né? Tipo, só que fazem com que muitas pessoas que precisariam daquela política pública não consigam acessá-la ou acessem por uma nomenclatura que não faz sentido para elas. E, enfim, é complexo, porque entendo que também tem essa necessidade de, tipo, quando você cria uma política pública específica para um setor, você precisa nomeá-lo para que ele seja eficaz de alguma forma, mas a forma como isso é feito é, às vezes, muito complicada. Só para contextualizar para o pessoal que às vezes não tem familiaridade com essa questão, isso que você está falando dá um debate enorme no meio acadêmico e nos movimentos sociais, porque essa categoria, homens que fazem sexo com outros homens, né, a sigla HSH, ela é uma categoria internacional, né, que surgiu lá nos Estados Unidos e tal, e ela queria ser mais ampla, mais técnica do que uma questão de identidade e reconhecimento de minorias, e mais técnica no sentido de mais ampla e mais técnica. Mais ampla no sentido de pegar pessoas que não se identificam exatamente como homossexual e nem bissexual. Mas, quer dizer, homens que eventualmente têm relações sexuais com outros homens, mas não se identificam nem dentro não se identificam em nenhuma das letrinhas da sigla, né? Agora, de fato, ela é uma categoria asséptica, ela não tem nenhuma relação com questões identitárias. Ela faz apenas uma constatação fática. Se o cara teve, em alguma medida, relação sexual com outro homem, ainda que seja como uma travesti, ele vai ser classificado como HSH, e essa é uma classificação que vai ser muito importante, por exemplo, as políticas que envolvem doenças sexualmente infecções sexualmente transmissíveis, as chamadas ISTs. Mas, assim, tem um debate enorme, tem um monte de gente que vai falar que esse termo ele é excludente, que ele não leva em consideração a orientação sexual e a identidade de gênero das pessoas, etc., etc., e outros que vão defendê-lo justamente por ele ser pretensamente neutro. Então, assim, só isso já dá um debate enorme dentro da academia, com movimentos sociais e gestores de saúde e tal. Até porque acaba chamando pessoas trans, mulheres trans e pessoas travestis, né, de homens, o que já é muito complicado. No caso de mulher trans, eu não sei se encaixaria como HSH, não. Travesti, sim, mas no caso de mulheres trans, eu acho que não, pelo menos do que eu já vi. Mas, assim, de qualquer forma, mesmo colocando as travestis, já é complicado, né? Porque, na verdade, pessoas trans, não necessariamente pessoas trans e travestis, essa diferenciação é muito pelo como a pessoa se denomina, né? E não pelo órgão genital que ela tem. E aí eu imagino que pessoas trans com um órgão genital que é considerado masculino seria enquadrado nessa categoria, né? Então, pode ser que sim. E aí, obviamente, a gente precisa problematizar essas questões. Eu apenas estou dizendo da maneira como isso é colocado pelo pessoal da medicina e tal, dos pesquisadores nessa área da saúde pública. Mas é um termo que o pessoal bate muito em cima, né? Porque nega realmente a identidade. Mas perceba que esse termo ele é criado também para uma cultura machista que precisa, em que os médicos, enfim, os pesquisadores tiveram que criar uma categoria porque um bando de homens que não se identificam como gays ou bissexuais, mas que têm os comportamentos que podem ser colocados como comportamentos de risco. E aí, para não ofender esses homens, foi inventada essa categoria neutra, vamos dizer assim. Então, na verdade, tem uma base machista também na criação desse termo para tentar fazer com que os homens se sentissem mais confortáveis, vamos dizer assim. E esse risco, né, tipo, o grupo de risco, ele é muito dentro de um estigma que existe, né? Uhum. Ele deixa de observar o motivo pelo qual pessoas LGBT acabam sendo mais afetadas pela AIDS, por exemplo, que tem muito a ver com a saúde sexual, com o estereótipo, que vai deixar com que a pessoa acabe sendo muito mais vulnerável porque não tem acesso à informação ou não tem acesso
aos meios que poderiam evitar com que você não contraísse essa doença, né? Uhum. E eles começam a entrar também nessa questão da AIDS enquanto uma questão, enquanto como que ela foi tratada como a única forma em que pessoas LGBT+ iriam necessitar um tratamento específico na saúde, né? E que tem sido melhor efetivadas políticas públicas para a questão da AIDS, mas que, ao mesmo tempo, eles mantêm como sendo a única causa de tratamento específico para pessoas LGBT. Sabe que não é, né? Daí o texto todo ele é pautado na saúde enquanto uma construção histórica, social e cultural, e não necessariamente num marco biologizante, mas é complicado pensar, né, nesses grupos de risco sem pensar a causa desse grupo ser grupo de risco na saúde. Carlos, só te interrompendo de novo, mas acho que o Carlos tinha uma questão que ele queria falar. Diga aí, Carlos. Não, sim, só, desculpa interromper, assim, mas para complementar o debate, porque eu acho muito interessante essa questão do HSH, a gente pensar que, assim, essa denominação surgiu como algo bastante, moderno, né? Assim, uma questão de quase militante, de você conseguir incluir todas as pessoas e conseguir desafiar as noções homofóbicas para você criar estatísticas mais fidedignas. Inclusive, essa denominação, toda vez que eu vejo, eu lembro muito da peça, que também é minissérie, da HBO, que é Angels in America. Eu não sei se a tradução é Anjos na América mesmo, ou se eles deixaram o título em inglês, mas tem para baixar na internet, viu, gente? A reunião é gravada. Tem para ver nas plataformas da HBO, provavelmente, viu, gente? Mas que um dos personagens fala que ele não é homossexual, mas ele é um homem hétero que transa com homens, porque homossexuais não têm direitos. Homossexuais não têm... uma cena muito boa. Eu recomendo a todos que vejam, apesar de ser uma minissérie que ao todo tem umas 7 horas de duração. Mas é muito boa. Eu ia falar agora de como ele traz em algum momento como o Brasil teve um reconhecimento internacional por políticas públicas LGBT e que é uma coisa um pouco surreal, né? Porque, tipo, de fato, se comparado a alguns países, existem políticas públicas LGBT importantes no Brasil, mas que é um reconhecimento pautado no papel, né, de novo, que é, tipo, o que essas políticas públicas poderiam proporcionar, mas que, de fato, não proporcionam. E aí, eles falam de como é importante para que sejam efetivadas essas políticas públicas as organizações sociais que começam a implementar de alguma forma, às vezes até com recursos públicos, essas diretrizes. E que, na verdade, são iniciativas que acabam sendo iniciativas isoladas, né? Não conseguem alcançar a proporção que deveria alcançar, mas da importância disso. E aí, de novo, colocando como eles trouxeram a importância das organizações da sociedade civil, etc., para esse processo de garantia de direito. Deixa eu dar uma complementada rapidinho. Só pegando esse gancho aí, né, eu acho que os autores, né, trazem a importância, principalmente dessa conceituação, como já foi falado aí, né, do que é a saúde, né, de não simplesmente ser você ter a doença, na verdade a falta de doença que seria saúde, né, mas é um debate bem mais amplo do que trataria, né, essa conceituação. E para dentro disso, né, trazendo na perspectiva da importância da saúde no Brasil, né, que um dos principais avanços e ganhos aqui foi o fomento e a criação do SUS, né, que veio a universalizar. Porque antes, quem tinha acesso ao ensino, à saúde em si, a garantia, era só como é que fala? Quem pagava a previdência. Quem tinha carteira de trabalho. Isso. A contribuintes do antigo INPS é que tem acesso.
Aí, assim, inclusive hoje, né, o SUS é referência mundialmente, e consegue abranger. Até porque, se a gente pegar no cenário atual, se a gente tivesse que pagar, né, por exemplo, como nos Estados Unidos, a morte hoje pelo coronavírus seria muito maior, porque não teria condições da maioria da população estar pagando. Mas, enfim. Aí começa a contextualizar, né, nas falas dos próprios gestores dentro do atendimento, né, que vem, que na verdade eles não identificam quem são, né, porque questão de sigilo, mas trazem um pouco das falas, né, dessa questão das pessoas, do público LGBT vem sofrer o preconceito nem tanto apenas pelos médicos, mas também pelos atendentes, pelos técnicos, e a partir daí que não existe um treinamento ou algo do tipo para esses profissionais estarem se especializando no atendimento do público LGBT, que é uma demanda, né, que vem trazendo. Aí já pegando um gancho aí no texto, né, vem trazendo uma linha do tempo dos avanços que tiveram, dos ganhos de documentos, de ações públicas do governo, que o marco principal foi lá em 2014, né? Que foi lá em 2014 que teve um projeto nacional. Aí de lá para cá teve diversas ações, inclusive dentro do próprio congresso, um encontro de medicina, que começou a debater mais especificamente as políticas públicas para LGBT, documentos que foram formados, enfim, né? Aí que começou a partir do ano de 2010 a 2011, na verdade 2010 que coloca, se não me engano, concretizar uma política nacional para o público LGBT. É importante tu colocar também, que acho que é discussão, né, que dentro do Ministério da Saúde, né, foi criada uma comissão intersetorial entre gays, bis, lésbicas e travestis, né? Os e as transexuais, não sei como é que fala, se é os e as, não foram incluídos. Então, assim, aí o texto coloca que a visão ainda que se traz tanto no meio cultural, social e também dentro das ações políticas, governamentais, ainda é de um setor binário, né, de gênero, ele ou é ela, enfim, não tem uma discussão mais profunda, né? E que nesse meio tempo aí diversos projetos, diversas ações foram criadas, né? Assim, muito inclusive, né? Teve um encontro nacional LGBT que tirou diversas propostas, mas o principal problema é que as propostas e projetos, políticas públicas não tem saído do papel, né? Não tem ido para a prática. Então, como acho que uma das gestoras colocou dentro do texto, né, que na entrevista, que não adianta, né, deixar lá no papel, colocar no papel, se quando a gente for marcar aqui, por exemplo, na fala dela, né, se é homem ou mulher, não tem opção para a gente não tem esse treinamento. Então, assim, né, parte também para além dessa criação dos projetos, mas também o principal problema que se vê também é a efetivação deles mesmos, né? Porque não adianta só criar sem estar buscando essa efetivação. E se você quiser continuar aí, sobre essa questão, né, é muito complicado, porque eu acho que no movimento LGBT, assim como diversos outros, né, tem que primeiro lutar para a política pública estar no papel, e aí já é uma luta gigante, e aí quando finalmente ela está ali, uma política pública formulada, etc.,
você ainda precisa lutar para que ela seja efetivada de alguma forma, né? E aí é um papel duplo, que aí ele acaba elencando os motivos para isso, né? Que é, tipo, ele está no planejamento, mas não tem orçamento planejado para isso, e daí não adianta nada, porque os municípios, os estados, o governo federal não conseguir efetivar nem esse sistema. E também esses entraves entre as relações nacionais e federal, que muitas vezes você pode também estar jogando um para o outro de quem é que vai efetivar aquela política pública, propositalmente não especificado ali como que vai se dar essa efetivação, e aí é mais fácil que não seja cobrada. Tem um caso, Germana, tem um caso, por exemplo, foi denunciado na Assembleia Legislativa de Minas no final do ano passado, que a Comissão da Diversidade da OAB foi lá, de um presídio aqui próximo da região metropolitana, na região metropolitana de Belo Horizonte, que é o presídio de Bicas, onde tem uma ala chamada Ala Rosa, onde ficam pessoas LGBT, enfim, homens gays, travestis, enfim. E aí foi falado, por exemplo, o fato de que eles lá não recebem uma série de medicamentos, inclusive medicamentos para HIV/AIDS, porque o presídio é estadual, e aí o sistema penitenciário entende que a competência para fornecer esses medicamentos é do município. O município, por sua vez, entende que isso é do Estado, já que o presídio é estadual. E aí, no final das contas, o pessoal fica sem receber o medicamento. Então, é isso. A gente tem, inclusive, isso. Uma política que é uma política antiga no Brasil, que é a distribuição gratuita de medicamento do coquetel, né, para quem tem portador de HIV, e, no entanto, essa é uma coisa aparentemente simples e que não alcança, por exemplo, esse pessoal aqui. E a gente não está falando de nenhum lugar muito longe, não. A gente está falando da região metropolitana de Belo Horizonte. Né? Você imagina, então, como é que deve ser isso nos presídios dos rincões aí do país. Com certeza. E daí, eles apontam também como um dos grandes entraves, isso que o Mauri estava falando também, que é a dificuldade de profissionais de saúde sensibilizados, né? Tipo, que você faça um treinamento ou que você forneça as informações necessárias para que eles saibam lidar com pessoas LGBT+. Eles até apontam que são pessoas que normalmente têm um trabalho muito precarizado, assim, então já estão super cheios de demanda e acabam ficando mais impacientes até, e aí não tem essa sensibilização em momento nenhum, então acabam tratando pessoas LGBT+ de forma completamente discriminatória. E aí coloca também a homofobia institucional enquanto algo que é problemático na hora de efetivação dessas políticas públicas. E que mais? Inclusive, no texto traz essa comparação, né, que entra nessa questão da institucionalidade, né, específica na área da LGBT na saúde e tudo, né, que tem diversos projetos, mas também a questão orçamentária também não é priorizada, né? Aí traz um debate como um todo, né, nessa questão da saúde, né? Do orçamento, mas também especificamente para as áreas. E que em alguns momentos, né, que o Ministério da Saúde incentivou projetos para a sociedade como em geral, para estar tratando, abordando os diversos temas que foram, e assim, teve um período que de certa forma deu uma avançada, mas que no contexto geral ainda, além dessa problemática, né, social, cultural, né, da visão binária, dessa questão econômica e social, né, falta de preparo dos profissionais, do entendimento também de gênero, inclusive, né, que coloca a proposta, né, da garantia do nome social, né, vem desde dos anos 2000 e pouco aí, e assim, tá em alta, foi agora, nesses meados de 2017, 2018, que conseguiu, né, ter uma visibilidade
mais nacional para tá conseguindo, e agora, né, enfim, vindo esse retrocesso novamente. É. E daí também uma necessidade é que a dificuldade de alcançar a população LGBT+, ela é principalmente defeituosa, né? Tem para pessoas trans, né? Não pessoas trans, as pessoas que conseguem menos acessar a saúde e ainda mais com consideração, interseccionalidade, participações importantes, né? Pessoas negras, classes sociais diversas. E daí só se torna uma coisa cada vez mais difícil de ser lidada e precisa se escutar mais pessoas militantes ou pessoas de movimentos sociais que possam ajudar nessa interpretação dessas políticas públicas, né? Como efetivar, de fato, essa equidade, universalidade da políticas de saúde. E aí, enfim, e aí como eles trazem no final até que a desigualdade estrutural do país, ele é um grande fator que dificulta isso e que as ações governamentais a curto prazo não vão ser suficientes para dar conta da demanda, e isso já tem que ser visto dessa forma, né? Então, desde o início, você tem que estar numa negociação em torno das prioridades que serão tratadas logo, né? Porque você não vai dar conta de todas ao mesmo tempo. E daí, por isso que precisa de um diálogo mais facilitado de representantes de todas as instâncias do governo, mas também com pessoas da sociedade civil e que possam ajudar nessa formulação, reformulação, efetivação, que seja. Daí também a importância de marcos jurídicos que deem um fundamento para que as políticas públicas sejam uma necessidade, né? Porque eles sejam uma prioridade para pessoas LGBT. E também traz essa questão, de novo, da presença da sociedade civil nas instâncias de controle social ser mais bem formulada, porque ela acontece, mas não tem uma estrutura muito bem feita e muito bem definida. E, no fim, ele traz, de alguma forma, essa questão do binarismo de gênero, que a maioria está falando, que é um fator que dificulta, porque tem gente que não se encaixa ali, e aí se não tem no papel que os atendentes do SUS, se eles não conseguem marcar um xizinho ali no formulário, eles já vão acabar sendo agressivos, porque eles vão forçar a pessoa a se enquadrar ali e não estão nem aí, porque, de fato, tem 1 milhão de pessoas que eles precisam atender ainda. E aí volta nessa questão, né, do trabalho precarizado e dificulta essa sensibilização. E, para finalizar, eu acho que a coisa que ele tinha falado que marcou também foi a questão de que as mudanças estão acontecendo, mas é que elas estão acontecendo numa velocidade muito menor do que é esperado por pessoas que estão há muito tempo nessa vulnerabilidade, né? Tipo, acho que as pessoas já estão num momento que precisam que as coisas aconteçam agora e que principalmente por essa coisa de uma desigualdade estrutural no país, não vai conseguir ser feita de uma forma tão rápida quanto esperada. E eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa para falar, Mauri? Eu acho que, só para concluir, trazer um pouco dessa questão, né, que mesmo com todo esse avanço que teve nessas pautas, né, inclusive colocou que através do SUS e nos hospitais universitários consegue fazer todo o acompanhamento, né, das pessoas trans, da questão dos hormônios e tal, né, e nesse período aí foram apenas, mas é muita coisa até então, quatro hospitais universitários, né, no país que conseguem fazer esse acompanhamento, né? Então, assim, ainda tem muito, avançou muito, mas ainda tem muito ainda do que se avançar para a questão, né, dessa questão da sensibilização, né, da efetivação das políticas,
pegando também esse gancho, né, da própria emenda constitucional, né, que congela os gastos nas áreas sociais, que está incluída a saúde, acaba, querendo ou não, vai influenciar, né, na prioridade. Em um governo que a gente está vivendo hoje, né, os LGBTs mais não são prioridade para... Na verdade, a população como um todo não está sendo prioridade, né, então é muito retrocesso. Eu acho que é isso. Eles trazem até uma fala de uma pessoa LGBT, que não é identificada, mas é uma ativista, e daí falando de que tem um ambulatório universitário que auxilia muito as pessoas LGBT lá, mas que não é governamental, sabe? Que é um negócio que um apoio muito grande, mas que o governo em si não estava fazendo nada por elas, sabe? E é um pouco isso, né? Acaba a pessoa LGBT tem que depender muito do terceiro setor, que na verdade não era para ser o caso, né? Sim. Essa questão do orçamento que foi mencionada é algo absolutamente preocupante, porque se a gente olhar todas as últimas emendas que mexeram na parte da ordem social, da Seguridade Social e da Saúde na Constituição, essas emendas todas, elas desoneram a União. Progressivamente, a União vem contribuindo cada vez menos com o orçamento de saúde, e é o ente que arrecada mais, então estados e municípios ficam numa situação absolutamente impossível eu estou falando de tudo, né, da questão da saúde como um todo. Então, essa questão do orçamento da saúde no Brasil é algo que é uma conta que não vai fechar e cada vez fecha menos, né? Com a emenda do teto de gastos, a gente já tem aí uma perda de alguns bilhões de reais para a saúde, por exemplo, nesse ano, e que a gente vê a falta disso, por exemplo, agora com a pandemia, né? A questão da gestão da saúde é algo que o SUS, mais uma vez, tem uma importância muito grande, porque o SUS cria a ideia de uma gestão descentralizada e democrática. Então, todo município, nos estados e no nível federal, existem conselhos de saúde, né? Então, são esses conselhos de saúde que fazem as grandes, enfim, a definição das políticas no âmbito local, regional e no âmbito nacional, e daí a representatividade desses conselhos é algo que realmente a gente pode questionar e pensar, porque os conselhos existem e eles têm esse poder, e eu vejo muito pouca gente na nossa área pesquisando sobre isso. Eu acho que essa questão da gestão da saúde é algo que poderia ser mais bem explorado por nós. A questão do orçamento também. Enfim, mas vamos lá. Tem um caso especificamente, tem um outro texto, que a gente pode lê-lo depois mais para frente, que vai falar sobre a realidade de alguns ambulatórios e postos de saúde, enfim, no Rio de Janeiro, na sua terra aí, Germana, e que, na verdade, está falando da Baixada, né? E que aí é impressionante, né? O Brasil tem uma política, ainda, apesar de todos os retrocessos dos governos e tal, mas o Brasil ainda tem uma política no papel das mais avançadas do mundo para prevenção e tratamento de HIV/AIDS. Então, a gente tem, por exemplo, um conceito que é um conceito mais moderno, mais atual do mundo, que é a chamada prevenção combinada, em que você tem não só os meios tradicionais, como o uso de preservativo, mas você vai ter o próprio tratamento das pessoas infectadas como uma metodologia de prevenção, porque uma vez que a pessoa ela faz o tratamento corretamente, ela se torna indetectável e logo, sendo indetectável, ela não transmite. Então, assim, existe toda uma cesta, vamos dizer assim, de produtos que são oferecidos, teoricamente, pelo Ministério da Saúde, que envolvem as políticas mais avançadas do mundo. Aliás, o Brasil é pioneiro nos países em desenvolvimento a ofertar o PrEP. Quando o Brasil começou a ofertar o PrEP, tratamento preventivo, né, da infecção por HIV, só havia PrEP distribuído dessa forma nos Estados Unidos e na França, ou no Canadá e na França, enfim. Eram só 2 países, o Brasil foi o terceiro país do mundo a ofertar isso. Então,
Agora, de outro lado, essa pesquisa, aí eu queria chegar, essa pesquisa vai falando com os gestores de saúde desse município na Baixada, não sei se é Nova Iguaçu, alguma coisa assim, e eles vão falar, olha, aqui isso não chega. A gente mal tem para oferecer para as pessoas preservativo. Falar sobre PrEP, oferecer PrEP, quer dizer, e mais, e que é mais preocupante ainda, que além do PrEP, você tem o PEP, né? Que é quando a pessoa ela foi colocada numa situação de exposição real ou não, enfim, ao HIV. E eles falando, quando as pessoas aparecem lá para falar sobre isso, simplesmente não é oferecido para elas. Não imagina, você tem uma pessoa que ela foi exposta a uma situação de risco, em que ela pode contrair o vírus, e existe a política para que ela enfim, não se infecte efetivamente, e isso simplesmente não é oferecido, primeiro, porque não existe treinamento, e segundo, porque não existe, inclusive, a oferta aqui lá no nível municipal. E uma das razões que eles vão apontar, por exemplo, no caso de Nova Iguaçu, eu acho que é Nova Iguaçu mesmo, é que o prefeito naquela, assim, dependia do prefeito. Se o prefeito era um prefeito evangélico e a Baixada Fluminense ela é dominada por igrejas neopentecostais, se o prefeito era um prefeito evangélico, esse tipo de coisa não era oferecida, né? Então, assim, é surreal imaginar que quer dizer, qual a causa morte da pessoa? A causa morte da pessoa é terceiro mundo, assim, é impressionante o negócio. Existe o tratamento, existe a política, e ela não é oferecida porque o cara é pastor, porque o cara é, sei lá o quê, alguma coisa desse tipo. Eu acho que isso entra também, essa questão de quem está no poder, né? Eu sinto que hoje em dia, com o Bolsonaro, tipo, lutado muito para manter o que já tem, sabe? Ele procedeu muito a pauta da militância, porque não é tipo, o que a gente vai avançar agora, sabe? É o que está sendo destruído, que a gente tem que lembrar, e o que a gente tem que continuar tendo, e não para avançar. E daí isso dificulta muito, assim. E outra coisa, para mim, essa questão do orçamento é tipo, você precisa ter um conhecimento muito grande do assunto e de onde está indo o dinheiro e de onde vem e tal, para poder efetivamente militar para que tenha ali dentro do orçamento um pedaço que vá para políticas LGBT dentro do sistema de saúde. E aí se torna muito mais difícil que você cobrar uma lei, sabe? Tipo, eu quero direito de tal coisa. E aí acaba exige um pouco menos desse conhecimento específico, assim, e aí também passa um pouco mais de perceber o fato disso ser o grande entrave, talvez, tipo, um dos grandes. Eu acho que um exemplo desse também, antes de começar a pandemia aqui na minha cidade, né, que eu moro no interior de Minas, eu cheguei aí lá na Secretaria de Saúde, né? Eu perguntei lá, falei, não, aqui oferece o PrEP. Aí o povo lá, PrEP, o que é isso? Então, assim, você vai num lugar que, em tese, né, deveria saber ou te orientar sobre essas questões, não tem a menor ideia. Até eu conseguir essa informação, foi ligando, né, foi passando para cima, até alguém saber o que era isso, para estar indicando que, inclusive, na cidade não tem que mandar para um lugar na regional, sabe? Então, acho que é bem complicado. E não é nada novo, não é uma política nova, porque o Brasil oferece PrEP, salvo engano, desde 2013. Não é nada novo. Nós não estamos falando de um trem que acabou de surgir, não é nenhuma novidade, não. Mas vamos lá, pessoal. Quem mais? Nós temos 12 pessoas além de mim. Cadê os outros 10? Além do Germana, Mauri e eu. Diga, Carlos. Eu quero falar mesmo. Eu acho que dessa vez eu vou poder fazer merchan do meu projeto de extensão. Então, vai ser ótimo. Mas porque a GENI, da qual faço parte, que é o Grupo de Estudos sobre Naturezas Identitárias, além de ser uma liga acadêmica, da qual a Ariel faz parte, que está aí na plateia, além de ser uma liga acadêmica, ela também é um projeto de extensão atualmente. É o nome fantasia de um projeto de extensão, que tem um nome muito comprido que eu nunca lembro. Mas, de qualquer forma, no ano passado a gente conseguiu fazer, dentro de uma UBS de Ouro Preto, exatamente essa questão de
Educação em Saúde sobre Saúde LGBT, pautada na Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Inclusive, essa é uma questão que a gente está discutindo agora, sobre a nomenclatura a ser utilizada nessa nova versão do projeto, porque o projeto inicial nós nos baseamos na Política Nacional, que a sigla é literalmente lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, né, que sempre coloca entre parênteses, e discriminação e tudo mais. Bem, a partir disso, o que a gente conseguiu notar dentro da experiência que a gente teve dentro de uma UBS? Confirma bastante o que a Germana e o Mauri falaram, que é a respeito da incapacidade, assim, o Mauri mandou que vai sair, mas uma incapacidade das pessoas de lidarem com esse tema, e não só uma incapacidade, mas não existe tanto um desconforto quanto eu esperava e o resto do grupo que fez a intervenção esperava. As pessoas da unidade de saúde, elas se mostraram extremamente abertas, com algumas exceções, porque a gente também não pode pensar que, assim, nós vivemos num mundo cor-de-rosa, que nós vamos chegar lá e falar assim, a pessoa fala assim, é porque eu nunca pensei a respeito. E todo mundo vai se abrir e tudo mais. Claro que existia uma dose muito grande de discriminação dentro do posto de saúde, e não só de médicos. Eu acho, inclusive, essencial essa visão de que o SUS não se resume ao médico, e eu digo isso enquanto estudante de medicina, mas porque na hora que você vai planejar essas políticas, e é o que a Geni faz, você tem que ver desde a recepção até o consultório, que não necessariamente é o médico que está lá dentro, pode ser um enfermeiro, um técnico de enfermagem. Então, assim, considerar também os agentes comunitários de saúde, que são as pessoas que vão na casa das pessoas. Mas, bem, todas essas pessoas, nós tivemos que trabalhar, e claro que existe um grau de diferença de conhecimento, mas para conceitos simples sobre identidade de gênero, assim, claro que existem os maiores clichês. Então, assim, é necessário fazer a diferenciação entre identidade de gênero e orientação sexual. Existe uma necessidade muito grande de explicar que, por exemplo, uma mulher lésbica, mesmo que ela esteja com uma expressão de gênero que não seja o que nós vimos como feminino, uma lésbica butch, ela ainda é uma mulher. Então, e que isso não significa que ela seja um homem trans. E nessa questão, esse tipo de debate surgia o tempo todo dentro da unidade de saúde. Então, você vê que, apesar da política nacional, ela é excepcional, assim, aos meus olhos. E ela defende como é que chama? Ela coloca a discriminação como um determinante social de saúde. Apesar dela ser muito boa e ela apontar os problemas bastante específicos de que cada grupo da sigla sofre, inclusive vocês podem ver a política, tem o PDF, é curtinha, muito boa. Eu acho que acontece a mesma coisa que aconteceu com a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Ela existe, mas eu descobri que ela existia esse ano. Uhum. Então, não é uma coisa que é trabalhada o tempo todo. Sim, e tem uma cartilha, inclusive, muito boa sobre saúde de pessoas trans. É uma cartilha do Ministério da Saúde que é muito boa. Agora, qual que é o grau de conhecimento e de inserção dessa cartilha dentro do meio, né? Não, exatamente. Os documentos são muito bons. O documento oficial do Ministério da Saúde de Saúde Integral da População LGBT é muito bom, né? E acho que do acesso, existe um curso que eu estou fazendo ele para extensão do SUS, que é muito online, são acesso às pessoas, mas ele é online. O áudio tá picando, a gente não está conseguindo te entender. Eu tô muito rápido, de falar mais devagar e com o microfone mais próximo para entender. Eu acho que é a sua internet, tá mais ou menos, tá rateando aí. Tá dando para entender agora? Agora sim. Eu vou gastar meu 4G, mas tudo bem. Mas o que acontece?
quando a gente... Eu até perdi minha fala, mas... Assim, existe um curso no AvaSUS, existe um curso no UnaSUS, existem várias possibilidades, mas, ao mesmo tempo, eles não são obrigatórios. E pensar que, tudo bem, existe a Geni, ela vai fazer um trabalho dentro de Ouro Preto, já existiu o Ulisses, fazer um dentro de Ouro Preto. E, apesar disso, tudo bem que nós somos a gente faz parte de uma universidade federal, mas não deveria ser da universidade trazer esse tipo de debate para dentro do posto de saúde. E, apesar de um curso disponível para todos os profissionais de saúde que são do posto de saúde fazer, ele não é atual. Então, se eu fiz, se eu não fiz, se eu fui bem, se eu fui mal, tanto faz. E eu acho que é essa a grande questão, porque apesar de você tem que dar liberdade para as pessoas, mas no momento que você coloca uma política nacional, você tem que buscar formas de implementar o que a gente mandou, tudo que ela colocou, porque essa questão, nós não temos a possibilidade, nós não temos a obrigatoriedade, e isso eu digo desde o curso de saúde, de saber de nada. Quem quer, sabe, mas porque busca ativamente alguma coisa. Uhum. Não existe uma transmissão de conhecimento dentro do campo de saúde. Pois é. E a própria questão da saúde pública, ela é pouco falada, eu acho, dentro dos cursos de medicina também. Eu já vi algumas críticas grandes também a isso, de um paradigma de medicina ainda, e eu acho que na universidade pública é incrível que esse tipo de coisa não seja prioritária, mas imagina então em faculdades privadas de medicina, né? A questão da saúde pública é totalmente negligenciada, enfim. Não, e é interessante, porque dentro da UFOP a saúde pública é muito valorizada. Inclusive, existe um certo preconceito de outras faculdades com a UFOP. Vocês são muito focados em medicina da família, né? Como se fosse assim, nossa, vocês gostam de, né, lamber cocô. Então, quando as pessoas... Falando de medicina pra gente pobre, né? Tipo, nossa, mas você vai querer cuidar de gente pobre? Isso não deveria ser. Então, é uma questão bem complexa, mas mesmo dentro da UFOP, esses debates de sexualidade na saúde, ele surge agora. Então, Não, é isso. Muito bom. O Lucas está querendo falar. Sim, sim. Diga, Lucas. Boa noite a todos. Vocês estão conseguindo me... Acho que agora foi. Agora sim. Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, para quem não conhece, sou o Lucas. Eu queria fazer só uma observação, que é uma passagem dos autores do texto, que foi sobre quando ele falou sobre a definição de saúde e doença, que ao meu ver, é uma definição que está dentro do conceito biopsicossocial de saúde, que é pregado pela OMS, né, que foge deste conceito da pessoa estar doente para ter direito à saúde. E isso foi embasado numa pesquisa que eu fiz, que eu publiquei nesse livro aqui, inclusive Direito de Saúde, eu estou fazendo a divulgação do livro, que foi sobre o diagnóstico da transexualidade. Que foi, assim, para quem não sabe, vou resumir assim bem rapidamente, a transexualidade até 2018 era classificada como um transtorno mental e foi mudada para a categoria de incongruência de gênero. E essa mudança, segundo a OMS, foi feita para reduzir os estigmas da população transexual. Até porque, atualmente, a gente consegue visualizar, tanto da psicologia, da saúde, do direito, que a transexualidade não enquadra mais como uma doença. Não é doença mais, mas ainda assim a manutenção dentro da OMS. Aí eu fiquei pensando assim, por que essa manutenção? Por que, então, ficar tentando nutrir a transexualidade como doença? Aí, dentro da pesquisa que eu fiz, eu encontrei um artigo da Judith Butler, que foi traduzido pela Berenice Bento, que chama Desdiagnosticando Gênero. Neste artigo, a Judith Butler fala que a manutenção da condição da transexualidade na OMS se dá por um fator de que, se há essa manutenção no rol de doenças, há o direito ao sujeito trans ao acesso à saúde. Então, se ocorrer a retirada da categoria de transexualidade na CID, há um possível comprometimento do direito universal à saúde desses sujeitos.
E essa análise, ao meu ver, é totalmente incoerente, porque ela segue um sentido diametralmente contrário ao conceito biopsicossocial de saúde e até mesmo do conceito de saúde colocado pela Constituição Federal, que fala que todos nós temos direito à saúde, e em momento algum o artigo fala: para você ter direito à saúde, você tem que estar doente, você tem que estar no rol de doenças. E, então, eu acho que esse seria uma base que fundamentaria essa retirada da categoria da transexualidade no rol de doenças da OMS. Agora, tentando trazer isso para a pesquisa do Alexandre, né, nossa pesquisa, eu consigo visualizar essa mesma aplicação do Estado, essa mesma omissão do Estado com relação ao fornecimento de medicamentos, até mesmo de campanhas de precaução e prevenção para pessoas LGBTs, porque o Estado, geralmente, ele vai atuar fornecendo medicamentos e um tratamento digno só depois que esses sujeitos aparecem com o documento comprovando que eles são portadores de uma doença sexualmente transmissível. Aí o Estado vai atuar, vai buscar meios, vai fazer campanhas de precaução, de prevenção para esses sujeitos. Agora, pegando assim, um raciocínio do direito ambiental, não sei se é permitido fazer isso, mas assim, no direito ambiental tem duas nomenclaturas: precaução e prevenção. A prevenção, ela ocorre posteriormente, e a precaução antecede a probabilidade de dano. Então, eu consigo visualizar que um sujeito transexual, um LGBT gay, que não possui uma doença, ele precisa de campanhas de precaução, e isso não ocorre. Ele só tem acesso a medicamentos com campanhas de prevenção, que é depois que ele é diagnosticado com a doença. Então, o Estado, ele omite mais uma vez esse direito de saúde, ele não segue as diretrizes da OMS, do conceito biopsicossocial, e claramente é mais uma visão binária do direito do Estado, uma visão heteronormativa, e também eu acho também que é muito relacionado ao que o Mambé fala sobre esse processo de necropolítica, que é tipo, o sujeito está diagnosticado com a doença, o Estado quer que esse sujeito morra, ele vai fornecer o medicamento, mas na visão do Estado ele quer que aquele sujeito morra. E ele não quer que o sujeito viva, porque se ele quisesse que o sujeito vivesse, ele faria campanhas de precaução, e não somente de prevenção. Então é isso, eu queria só fazer essa observação, eu estou sujeito a dúvidas, é isso. Eu acho extremamente importante que você traz, Lucas, porque, por exemplo, quando a gente pensa na questão do HIV/AIDS, por exemplo, esse crescimento enorme que a gente está tendo de infecções de pessoas mais jovens, de 15 a 24 anos, ele se dá justamente por uma geração de pessoas que não viveu as reportagens e tal, sobre AIDS que eu vi quando eu era criança, adolescente, e que por causa disso também não, enfim, por desconhecimento ou por más informações erradas que são repassadas por aí, coisas, a gente pode falar de um terraplanismo também dentro dessa saúde, né? E aí a gente vai ter esse crescimento exponencial de pessoas infectadas, de jovens infectados, enfim. Isso é muito sério mesmo, e é o centro do debate nosso aqui. Muito bem. Quem mais? Ninguém? Eu de novo. Ah, Não, mas eu acho interessante, eu achei muito interessante a fala do Lucas, inclusive eu queria muito ver essa questão, esse artigo do livro, adorei o merchan. Manda no grupo depois o nome do livro. Mas uma questão que é muito engraçado, porque eu só não usaria a palavra prevenção e precaução no sentido do direito ambiental, porque em termos de medicina, prevenção é prevenção. Ela tem o sentido de precaução. Então, pode causar uma certa confusão. Nossa, fazia muito tempo que eu não escutava essa diferença, mas foi legal. Mas eu acho que a ausência de campanhas preventivas, agora no sentido de saúde, ela é claramente consequência de um arcabouço de moralidade que a gente tem, falsa, e bastante hipócrita, mas é nesse sentido, que nós não podemos mostrar para a população LGBT que ela pode fazer sexo,
e que é algo normal, mas que vai impor certos riscos. Então, a partir disso, as campanhas de prevenção de HIV, dentro dos últimos carnavais, elas têm um enfoque heteronormativo e apesar de existir uma exceção, existem cartazes de casais gays, mas ainda assim, esses cartazes não são afixados no posto de saúde, porque as pessoas se sentem constrangidas de expor esse tipo de informação no que seria considerado um ambiente de saúde. Então, eu acredito que é muito nesse sentido, inclusive, eu acho que é uma das coisas que, agora não vou falar só o que a gente fez na GNI, mas da pesquisa que nós fizemos, que, inclusive, deixa eu só ver se eu estou com a minha anotação do último termo, tô sim. Quando você faz esse projeto de educação em saúde, não adianta só você dar informações sobre necessidades específicas da população LGBTQ para profissionais de saúde. Essa é só uma parte, mas dentro dos testes que as pessoas fazem para analisar o preparo dessas pessoas, esse tipo de conhecimento ele é o menos valorizado. O que é mais valorizado é a atitude das pessoas em relação ao paciente e ao conforto dos próprios profissionais de saúde em abordar esses temas. Então, é algo bem interessante. Eu vou mandar o artigo para vocês no grupo sobre exatamente isso, sobre como que nós percebemos como nós preparamos profissionais para lidarem com esse tipo de tópico. Porque não adianta nada eu treinar todo mundo e falar assim, olha, existe uma mudança comportamental que está resultando em jovens gays apresentarem uma maior incidência de HIV. Ótimo. Mas você tem que preparar essas pessoas para conversarem com jovens gays. E a primeira pergunta que você tem que ensinar a pessoa a falar é: qual é a sua orientação sexual? Porque essa pergunta nunca é feita dentro do posto. Eu preciso estar lá e falar assim, então, eu sou gay, eu gostaria de saber se eu tenho que tomar PrEP. E é uma pergunta muito desconfortável. Bem, é isso. Mas é incrível isso, sabe? Eu me lembro do congresso que a gente fez sobre diversidade aí, lá em Ouro Preto, né, em 2018. A gente teve um grupo de trabalho que era sobre direito de saúde. Eu não sei se vocês participaram. Você participou, Carlos? Eu não lembro agora desse congresso. Eu não participei. Eu estava num momento que eu estava de birra com o direito. E aí eu falei assim, não vou não. Mas foi muito legal. Enfim. Mas, por exemplo, esse meu supervisor, ele é o Lucas estava. Ele é da medicina, né? E ele é português, e ele estava falando da relação muito mais horizontal que os profissionais de saúde lá têm com relação com o paciente, né? E eu não vou reproduzir aqui agora, ainda mais porque está sendo gravado, mas assim, as coisas que ele falava com os pacientes dele, eram coisas que eu jamais imaginaria um médico conversando com o paciente no Brasil. De negócio da orientação sexual, nossa, muito, assim, isso é o de menos. Ele falava, e os colegas dele falavam de coisas, o médico da família, né, que é aquele que tem mais contato com as pessoas, eles falam de tudo, de todas as práticas, de todas as coisas mais, enfim, podem imaginar, e tudo que vocês estão imaginando, eles falam disso mesmo, sabe, assim. E pergunta, olha, como é que eu quero fazer X coisa, como é que eu faço isso sem correr risco, ou sem afetar minha integridade física, ou alguma coisa assim e tal, assim. É esse tipo de coisa que a gente precisa trabalhar entre os nossos profissionais. Eu acho muito legal o trabalho que vocês fazem lá com a Geni. Eu não sei se vocês têm eu estou pisando em ovos que está sendo gravado, Rainer. E tudo isso, num tempo de Bolsonaro, poderá ser usado contra mim, dependendo do que eu falar aqui. Mas vocês chegaram a publicar, fizeram aquele trabalho de survey e metodologia de resultado e tal, publicando os resultados do trabalho que vocês têm feito lá?
Então, a gente está mexendo com essa questão agora para fazer a pesquisa. Só que foi tudo por água abaixo por conta da pandemia. Então, assim, quando a gente sair desse limbo, eu trago mais informações para você. Não, porque se a pesquisa ainda for feita, ainda estiver em processo de ser feita, eu acho que a gente podia trabalhar os dois grupos juntos em cima disso, sabe? E depois produzir naquele modelo lá dos artigos do pessoal da medicina, né? Que é a introdução, a metodologia, o objeto, os resultados, né? Acho que a gente podia pensar numa coisa assim. Até para o pessoal do direito aprender um pouco mais como é que faz esse tipo de pesquisa, sabe? Que eu acho que eu sinto falta dessa pesquisa qualitativa, que você tem um artigo inteiro que é uma página, né? Assim, Sim. eu acho que a Germana, por exemplo, chegou a pensar em fazer isso na pesquisa dela do mestrado. Eu acho que a gente precisa aprender a fazer isso na área do direito também. Artigos mais objetivos, que numa página você consegue mostrar todos esses referenciais. Quer dizer, um artigo de 3.000 palavras e só, quando muito e tal. Né? Então, se vocês ainda tiverem para fazer isso, e acho que se tiver como a gente participar em conjunto, seria bem legal. Não, sim, eu vou. Essa sexta-feira a gente tem uma reunião, eu vou contar as boas novas. Ótimo. E, Lucas, eu também quero a referência, manda depois lá no grupo a referência desse livro e do texto que está publicado dentro do livro. Ok. Mais alguém, gente? Deixa eu ver aqui no bate-papo, só o Rainer falando quanto que eu fiquei constrangido de falar das coisas. É porque, de fato, para ele falar aquelas coisas, ok, né? Mas eu não posso repetir isso aqui de uma coisa que está sendo gravada. Então, olha só, gente, a gente vai finalizar agora, vamos dar aí as nossas merecidas férias, porque esse ano não está sendo bolinho para ninguém, né? E eu queria retomar em agosto, independente se as aulas vão retomar ou não, ou se o mundo vai acabar, enfim, eu queria que a gente retomasse em agosto. Uma coisa que eu queria pensar aqui com vocês, o Pauliotti, ele chegou a comentar lá no grupo uma proposta para a gente pensar num amicus curiae. Agora, tentando lembrar o que era a temática, qual que era a ação, vocês lembram qual que foi? Acho que sim. A gente pode pensar, marcar no dia 11/8, a retomada aí. Mas sobre o amicus lá que o Paulo havia comentado, vocês lembram o que foi? Ele sugeriu que a gente eventualmente fizesse uma petição e procurasse participar da ação. Vocês lembram o que? Deixa eu abrir aqui. Se alguém lembrar. Enfim, a gente pode discutir isso lá via WhatsApp, eu não vou ficar estendendo aqui, não. A gente pode discutir isso lá via WhatsApp, eu acho que seria uma oportunidade interessante, de repente, da gente produzir alguma coisa em conjunto. No mais, vamos ficar por aqui, a gente continua debatendo lá via grupo, e dia 11/8 é numa quarta-feira, Rainer? Você sugeriu a data, mas você mesmo não sabe? Dia 11/8 é terça. Terça. Eu acho que a gente pode, por enquanto, manter a quarta-feira. Estou vendo aqui. Manter na quarta-feira. Então, seria dia 12 de agosto a nossa próxima reunião. E aí a gente define, antes disso, qual que vai ser o texto, o que a gente vai debater nessa reunião do dia 12. Ok? Tem alguém. Tem algum problema aí? Não, né? A gente pode continuar sendo esse mesmo dia e mesmo horário. Entendi. Beleza. Ok, pessoal? Todo mundo?
Mais alguma coisa? Não? Muito bem. Então, obrigado a todas e a todos aí por todas as apresentações. Obrigado, Germana, e o Mauri você teve que sair antes, mas obrigado pela exposição. Muito boa a discussão. E aí, então, dia 12 de agosto, estamos de volta. Ok? Tchau, gente. Deixa eu interromper.